com as comunidades indígenas, e aí foi mapeando em cada lugar do Brasil, foram nascendo projetos para serem incluídos nas escolas. Muitos estão parados, a rede de tradição oral hoje, por falta de apoio do Ministério da Cultura, está parada. Assim, a gente continuou por absoluta paixão pela proposta pedagógica, absoluta missão na contribuição que a música pode dar, né, assim, principalmente para os mais novos, né, de construir uma outra sociedade, de mais respeito, de mais dignidade, né, para a diversidade que a gente tem, de etnias, de pensamentos, de formas de ver o mundo. O Brasil é muito singelo nessas várias etnias que construíram a nossa história, né, assim. E a gente escolhe música pelo seguinte, né, assim, eu tenho uma história muito particular de ter sido recentemente iniciada numa religião, não sei se eu posso chamar de religião, mas vou chamar de uma vivência sagrada, que é do candomblé e da Jurema. Na Jurema, como eu falei, conheci o coco, o maracatu, a ciranda, várias musicalidades que eu já adorava, né, assim. Eu não sabia que tinha sido o povo de terreiro uma medida muito grande que protegeu essas expressões chegarem aos nossos ouvidos até hoje. Assim, em várias ocasiões da história brasileira, a gente tem massacres e ataques a esses tipos de expressões culturais e ao próprio terreiro. Mas a galera de terreiro segura, até porque quando o mestre, que é a nossa entidade lá da Jurema, ela baixa, ele canta coco. Então o cara, mesmo depois de morto, ele faz resistência cultural. Ele vem cantar o coco, ele vem falar da sua história, ele vem fazer a sua loa. E aí eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Tem um filme sobre uma entidade que a gente cultua na Jurema, que se chama Malunguinho. E eles eram, na verdade, eles davam esses nomes, eram muitos, e eles eram lideranças quilombolas, eram lideranças de resistência, tipo zumbi. E eles são cultuados pra gente como entidades, assim, né? E eles têm músicas belíssimas, músicas de guerra, né? Assim, e tem filme sobre eles, assim, eu vou ver até se a gente consegue ver junto amanhã. Queria muito mostrar esse vídeo pra vocês. E aí, uma das pessoas que ajudou nesse registro, inclusive descobri que esse cara viveu nas matas de Pernambuco, que esse grupo dos malungos, eles fizeram uma resistência contra o poder opressor em Pernambuco, de esquartejamento dos negros e índios em Pernambuco. Eles foram lutadores mesmo, assim, contra o extermínio de várias etnias, né, que estavam em Pernambuco naquele período. Ele vai falar que a música é um lugar de memória, é a afirmação da memória desse legado de guerrilha, desses povos que poderiam ter desaparecido. A música, ela reapresenta essa luta, né? Então, assim, imbuída disso, assim, eu já falei assim, nossa, que coisa fantástica. O cara, mesmo depois de morto, ele vem cantar, dançar e fazer cultura. Ele tá fazendo música. Eu falei, bicho, já um tapa na cara, né? Como se não bastasse isso, sofri intolerância religiosa e nos boletins de ocorrência, assim, a vizinhança dizia sempre que chamava a polícia por causa do barulho da macumba. Eu falei, por que essa música incomoda? Por que a atabaque incomoda tanto? Né? E essa batida do coração, ela é tão importante para quem, né, para quem está na música, saca logo isso, essa percussão do coração, né? E ela é extremamente presente dentro dos terreiros, dentro das religiões de matriz africana em geral, matriz indígena. E aí eu fui me ligando, assim, o que estava pegando ali na minha história era essa música. A música incomodava muito. E aí, como se não bastasse isso, quando eu saquei que a gente apresentou um projeto para Ação Griot, que falava da música, da história da música, do maracatu, do coco, da ciranda, e a gente ia para as escolas e nos eventos, nós éramos sempre o grupo que tentava tirar o microfone. Na hora que a gente começava a falar, começo a apresentar, por exemplo, a história da ciranda e faço uma louvação aos índios que estão enterrados em Niterói, a galera já desliga o telefone, o microfone, já dá um jeito de, sabe, foi mal, vocês ficaram por último. Então até os produtores de evento começavam a meio que a dar uma desqualificada nesse lugar dessa música, da história dessa musicalidade.
Então a gente viu que a música ela tinha uma força de resistência muito grande, e aí a gente foi vendo que por mais que não chegue no ouvido daquele que, para quem a mensagem é feita, né? Quando o Ralph está cantando, né? Quando o crioulo está cantando, que ele canta uma música para Ogum e as pessoas podem nem saber quem é Ogum, acho que a maioria do público do crioulo não sabe quem é Ogum, né? Ajuda muito ele não dizer quem é Ogum, né? Não se posicionar em relação a culturas de matriz africana, acho que ajuda muito. Porque a gente está no país, pessoas totalmente desinformadas, né? Informação que chega é uma informação teleguiada. Se você quer procurar uma informação que tenha a ver com o teu cotidiano, vai ter que correr muito, vai ser difícil, principalmente sobre a África, assim. É muito difícil a gente conhecer essa história. Então, assim, por mais que não chegue, os caras estão fazendo a mensagem, o cara está cantando para algum, e isso já é ótimo. Para o povo que se falar de Ogum, Exu, Nyansan, Oxum, é falar do próprio demônio. Então, assim, eles já estão falando, então isso já é uma resistência pra gente. E aí eu acho que o Música e Educação Griot, ele tem essa pegada da gente fazer essas rodas, da gente fazer esses debates e a gente poder falar de alguma partir da música do crioulo. É poder falar de Nyansan e Santa Bárbara a partir da música do Ralph. A gente poder pegar o som do Sleep, toda a orquestração, toda a arte, né, do disco, né, que ele fala aqui, e dessas referências brasileiras, dessas referências mundiais, e respeitar essa diversidade sonora e falar assim, isso é uma mensagem de resistência. Eu não tenho que ser igual, né? Eu não tenho que pensar igual, não tenho que ser aquela coisa, né? Eu posso respeitar a diversidade, e a diversidade sonora, que é uma das primeiras coisas que a gente faz no mundo, que é chorar, e a nossa voz é o nosso primeiro instrumento musical. Não tem coisa mais forte que isso pra mim, né? A primeira coisa que a gente escuta na barriga, quem tá gestante, é o coração do filho. Isso é quem é mãe sabe que isso é o melhor som que pode ser ouvido. Então por isso que a gente acredita na música, assim, ela tem uma função, ela é carregada de afeto pra mim, principalmente, né? Assim, eu não sei da Pri, que me ajudou a conceber essa pegada mais musical no griot, né? Porque a gente tem um trabalho todo com as ervas e tal, que também a gente vai cantar. Quando a gente faz o sacrifício da folha, a gente canta, a gente pede licença, né? Eu, para chegar aqui nesse espaço, até vou pedir a Goi, esqueci de pedir licença, porque a gente tem árvores centenárias, milenares aqui nesse espaço, né? Então, assim, elas têm vida e a gente faz o sacrifício dela quando a gente corta ela. A gente está assassinando. Né? Então, assim, muitas pessoas não têm consciência disso. O povo índio, o povo africano tem, né? Então, acho que seria muito bom que as nossas crianças soubessem disso, cantassem isso, né? Então, a gente canta, a gente pede licença, a gente devolve depois, né? É uma relação muito forte, assim, pra gente. Então, pra gente, música se constituiu nesse lugar de afeto, nesse lugar de resistência, e a gente sabe que é onde nos pega, né? Porque é onde que também a gente dá visibilidade, né? A gente dá visibilidade a essa voz que tentaram calar desde quando nossos negros e índios começaram a ser escravizados. Então, assim, é uma voz de resistência, é uma voz de liberdade, né? Assim, é uma voz que clama por ser ouvida. Por isso que eu acho que quanto mais pessoas puderem ouvir e compartilhar desses debates, dessas reflexões que a gente faz com essa força da música, acho que a gente vai chegar, não só na cabeça, mas no coração, né? Que é os que estão tentando anestesiar a gente, né? A gente se desconhecer enquanto irmão, né? Então, acho que isso que é bacana nesse projeto, assim. E que a gente teve a felicidade de começar com amigos, né? Assim, a gente tentou chegar em algumas pessoas que a gente não conseguiu chegar, que tem muita projeção, né? Assim, por conta das suas mensagens, mas é difícil por conta de agenda, por conta de um monte de coisa. Mas eu acho que está tomando um caminho tão bacana o Música e Educação, porque a gente está começando a fazer esse projeto com os meninos lá em Niterói, que são os meninos que estão começando a fazer rap. E a gente teve uma discussão muito bacana lá, teve um
que levantou e falou assim: não, mas hip hop só pode fazer parte do hip hop, só pode fazer rap quem passa fome, quem tá no gueto, quem tá na merda e tal. Foi uma discussão muito... Aí o outro discordou: não, mas eu sou solidário ao seu sofrimento, e isso é hip hop também, isso é fazer rap. Eu posso sentir a sua dor. E não é porque eu não passo fome hoje, não quer dizer que eu já não tive outras experiências, até de pensar assim, que eu venho de um país de pessoas que morrem de fome, que são analfabetas, que sofrem por uma série de questões, e isso faz parte do meu corpo. Se eu estou dizendo que é uma coisa só, né, se a gente está construindo aqui uma reflexão de que alguma coisa nos une, então não precisa ser igual a você para fazer rap e ser solidário ao movimento do hip hop, ao movimento cultural do hip hop, entendeu? E isso é muito bacana, assim, é muito bacana porque eles estão sentindo, sabe, assim, lá eles sentem, eles vivem isso, né, assim. Tinha um menino que tinha acabado de sair da cadeia, o outro viu o pai matar a mãe. Então são histórias, os caras não estão de brincadeira. Né, assim, é um espaço, fazer música para eles é um espaço de poder falar do que eles são, de que eles não têm na escola, às vezes não têm na família, né? Então, assim, é muito forte, é uma experiência muito forte, uma experiência muito bonita, e eu estou muito feliz deles estarem assim com a gente, e agora de estar aqui com o Ralph e o Sleep, que são amigos, né, assim. O Sleep eu já tinha botado ele para descascar batata lá em casa. Eu falei: ó, cara, eu sei que você é um cara internacionalmente conhecido, mas aqui você vai ter que descascar. Pra gente fazer o nosso almoço, fazer junto, todo mundo comer junto, todo mundo participar, assim, sabe? Então já tinha conhecido essa figura, assim. Ele não tinha botado essa trilha sonora, assim, seleta, hoje ele veio inspirado. A gente estava mais se divertindo mesmo, né, gente, se conhecendo. E foi super bacana porque a gente passou o ano novo ouvindo a rádio. Foi a Rádio MEC, né?